Está no ar o Central do Esporte aqui pela TV Unífara para falar hoje dupla regional. Nós teremos campeonato, nós teremos regional na próxima fase da Copa FGF Sub-19 para decidir quem passa às semifinais deste torneio. Notícia legal, notícia interessante. Começo cumprimentando meu colega de programa aqui, José Quintana Júnior, meu xará Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, tudo certo? Júnior. Estamos de volta com o nosso reforço, mais do que reforço, nosso capitão, nosso mestre, nosso criador de jogadas. O nosso camisa 10 está de volta, é importante dizer isso. E também que o primeiro clássico regional entre Feliciano Correia e Paulo Henrique Marques começa aqui no Central do Esporte. Exatamente, muito bem lembrado. Mas hoje é um regional amigável, né? Muito bem lembrado. Professor Gilson Piber, tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos já apresentar os nossos convidados aqui. O professor Feliciano Correia, técnico do Rio Grande, já esteve aqui no Central do Esporte. Se a gente não aprender nada de futebol hoje é porque nós... Porque a gente não quer mesmo. E o Paulo Henrique Marques, técnico do Inter de Santa Maria, também da equipe Sub-19. Os dois já estiveram aqui no Central do Esporte e hoje, pela primeira vez, estão juntos aqui para a gente falar desse clássico regional. Muito bem lembrado pelo Quintana, que está começando aqui pela Copa FGF Sub-19, o clássico regional, que vai ser, Quintana, na próxima quinta-feira, 5 da tarde, no estádio Presidente Vargas. Quer dizer, vai soltar lasca, será ou não? Na primeira pergunta, qual é a escalação dos dois times? Eles não vão querer revelar, não vão querer. Mas enfim, a gente vai tocar então nesse assunto, justamente para lembrar você que está nos acompanhando agora, que na próxima quinta-feira tem clássico regional. Uma das duas equipes vai passar e vai ser uma das 4 melhores da Copa FGF Sub-19. E para isso a gente convidou então o Paulo Henrique Marques, convidamos também o Feliciano Correia para conversar, para bater um papo conosco. Eu começo perguntando para os dois, poderia ser um pouquinho mais depois, pelo menos, esse clássico regional, quem sabe numa semifinal, quem sabe até numa final, né? Mas quis o destino que fosse nessas quartas de final. Tudo bom, Feliciano? Tudo ótimo, prazer mais uma vez estar aqui no programa tão importante para a nossa cidade e região. Felizmente, estamos nos enfrentando agora, né? A gente vem se acompanhando bastante tempo, o Paulo Henrique vem acompanhando a nossa equipe, nós acompanhamos a equipe deles, são duas equipes bastante niveladas. Eu acho que seria interessante que esse jogo fosse numa final, né? Para engrandecer a cidade de Santa Maria, mas a gente não tem coisas que fogem da nossa alçada, nosso alcance, então não temos muito o que fazer, temos que nos preparar e enfrentar esses 2 jogos aí que tenho certeza que vão ser jogos de muito equilíbrio. Quem quer ser campeão, Paulo, não escolhe adversário. Mas tinha de ser logo o Rio Grandense nas quartas de final, agora com essa campanha que o Rio Grandense vem fazendo e que, pelo menos até a última segunda-feira, tinha aí 14 jogos de vencibilidade e uma das 3 melhores campanhas da Copa FGF, hein? É verdade, nós sabíamos disso, nosso objetivo era fugir desse confronto, né, porque a gente entende que existem equipes que seria um pouquinho menos complicado de passar, né? De todas aquelas que a gente conhece aí, mas vida que destino segue. Que fosse assim, né? E até pelo fato de nós termos conseguido aí de pular de 11ª campanha para a 6ª campanha, né? Que a nossa primeira fase nossa foi bem complicada, né? A gente teve dificuldade até para classificar. E agora na segunda fase já com mais tranquilidade, com uma equipe mais regular, a gente conseguiu até com certa facilidade a classificação, né? Mas lógico que queríamos, a gente esperava um outro enfrentamento, até por ter terminado em 6º, né? Que antes de começar a fase, nós 7º, 8º seria ótimo, né? Porque pela questão que se criou na primeira fase, bem difícil, seria difícil de novo classificar na segunda fase, porque nós éramos das 4 equipes ali com a menor campanha, né? Nós só fizemos menor campanha do que o Estância na primeira fase. E agora a gente deu uma melhorada e é isso, não tem muito o que escolher não. Qualquer um dos 4, dos 5 que ficaram na nossa frente, são todos adversários difíceis, né? O Aimoré, o Igrejinha só perdeu uma partida no campeonato, né? A melhor campanha disparada, ele fez 11 agora e tinha feito 24, 35 pontos, me parece, né? 35 pontos, então aqui uma campanha muito boa, né? O Aimoré é time bom, o Panambi, time bom, então tem muito, Veranópolis também, né? Apesar de estar bem descaracterizado perto do que tinha, né? Mas todos são difíceis e todos os jogos difíceis, né? Como eu estava dizendo para ele mesmo, né? O favorito é ele, né? Pela campanha que fez, então nós vamos ver se conseguimos mudar essa história aí.
O senhor Paulo Henrique é estrategista, né? Com Ele já certeza, colocou o né? favoritismo pro técnico Exato. Feliciano Corrêa e nem considerou a panela de pressão que o Feliciano está vivendo lá nos estádios eucaliptos. Eu queria fazer uma pergunta de cunho pessoal para os dois. A gente sabe que todos que trabalham no meio esportivo sempre pensam na vitória, em conquistas, em títulos, mas o clássico ele mexe com um profissional dessa área, no futebol, e ao mesmo tempo que a vitória traz a glória, a derrota às vezes apaga um trabalho que vem sendo bem realizado, bem conduzido. Como que se prepara para um clássico, uma fase decisiva? O que diferencia a preparação? Por exemplo, se o Rio Grandense enfrentasse novamente o Garibaldi, que já está eliminado, e o Internacional e o Igrejinha, adversários da última segunda-feira, a preparação seria normal, mas uma eliminação também seria, de certa forma, encarada como algo normal, afinal de contas, é um adversário que vinha bem qualificado. No caso do Igrejinha, o Garibaldi já foi. Mas o clássico tem um fator diferente, que é a corneta, que é a pressão dos dirigentes, a pressão da torcida. Como é que se prepara o profissional para uma decisão clássico local? A cabeça, a questão do pensamento, concentração. O que muda? Olha, a gente tu nunca pode mudar aquilo que tu tem convicção do teu trabalho, da tua filosofia, que tu chegou até aqui pelo teu trabalho, pela tua forma de administrar algumas coisas, de planejamento de treino, de estratégia de jogo, de proposta de jogo. Então tu não pode fugir muito daquilo. Tu tem que fazer com que o teu atleta tenha mais foco, tenha mais comprometimento, esteja descansado para a partida, que esse talvez seja a nossa maior preocupação hoje, né? Em recuperar esses atletas para esse jogo de quinta-feira, já que a gente vem numa sequência muito grande. É que tu tem que saber aquilo que tu fez até agora, tentar treinar em função daquilo, nossas jogadas, a nossa parte tática, tentar arrumar alguma estratégia aí para tentar surpreender nessa partida de quinta. Então, eu acho que o principal aí é recuperar os atletas e manter o foco e a convicção do que a gente fez até agora. Paulo Henrique? Não, seguindo na linha dele também, né? Fazer tudo a mesma coisa, não vamos mudar nada, tudo a mesma coisa, tentar tirar um pouco do peso do jogo, porque às vezes o atleta passa a fazer algumas coisas que não está acostumado, ou tem aquela vibração a mais e aquilo acaba atrapalhando, né? Tem que ser frio nessa hora, frio. É um jogo como qualquer um outro, que se tu estivesse enfrentando, como vocês falaram aqui, o Garibaldi, se passasse era o mesmo valor. Então, se nós passarmos pelo Rio Grandense ou o Rio Grandense passar por nós, ele vai chegar na semifinal do mesmo jeito como se enfrentasse qualquer um outro. Então, é um jogo normal, cara. É um jogo normal, lógico que é um jogo da cidade, vai ter mais público, né? Vai dar umas 500 pessoas em cada jogo, pelo menos, é o que eu acredito, né? Mas normal e se fazer a mesma coisa, seguir na mesma linha, na mesma balada aí para tentar fazer 2 bons jogos. Foi o que eu disse para eles, são 2 jogos, tem que fazer 2 bons jogos. Jogar futebol, que é o que a gente tem tentado fazer depois que se foi entrando na cabeça deles o que é a nossa maneira de trabalhar, o que a gente quer do futebol, o que pensa do futebol e jogar futebol. A gente sempre tenta jogar, né, cara? Porque e principalmente com meninos, reclamar de arbitragem, essas coisas, tu jogar para cima da arbitragem. Nós tivemos um jogo contra o Tamoio que tivemos 3 expulsões, né? Uma coisa absurda que eu não gosto de jogador que vai expulso, eu sempre digo para eles, não gosto de jogador que toma cartão, porque daqui 3 jogos ele me desfalca e esse não me dá retorno. Eu preciso um jogador que me jogue todo o campeonato, né? E sempre cito um exemplo para eles, eu tive 2 volantes no Tupi, quando a gente subiu, foi campeão na terceirona, 2 volantes, muita marcação, o Robson está no Ipiranga faz 2 anos já, 3 anos, o outro Amaral, que já foi jogador aqui do Inter, 2 pitbull, um jogou todas e o outro ficou de 21 jogos, uma fora por terceiro cartão. Esses te dão um resultado. Aquele que está toda hora suspenso, aquele que está toda hora expulso, esse tu foge dele. Foge dele, isso aí não é muito pouco retorno que ele te dá, ele joga 3 e fica uma fora, de cada 4 ele está 25% do campeonato ele vai ficar fora, né? É muito, ele tem que ir em 10 jogos, tudo bem, tu tomar o terceiro, mas e é isso que a gente prega, né, cara? Sempre
jogar futebol, fazer o futebol, Disciplina jogar o futebol, ou principalmente que objetividade. que a gente está lidando com meninos, né? Pô, se tu colocar na cabeça dele, perdeu porque o juiz, é aquela coisa, o juiz roubou, não, a gente foi incompetente. Se a gente tivesse sido bem competente, não tem juiz que te tome o jogo, né? Pô, jogou muito melhor, mas o juiz te destruiu o jogo. Não, tu jogou mais ou menos, daí o juiz errou para um lado, errou para o outro, às vezes erra para cá, para lá. Mas isso é jogar futebol. Jogar futebol. Não, e até para chamar o torcedor para coisa, não pode ser um jogo de briga, de expulsão. Tem que jogar futebol, terminar os 11, cada time com 11, e quando acabar o jogo todo mundo aplaudir. Porque daí tu vai conseguir mais patrocínio, tu vai, esse vale a pena. Olha o futebol que os caras estão apresentando. Agora, se tu vai para tipo aqueles Grenal que era de antigamente, o Baguá, terminava 9 para cada lado, expulsão, briga e coisa, isso era clássico. Por isso que o futebol está acabando, né? Jogar futebol, isso é o que a gente prega e quer, jogar futebol. Se ganha o melhor. Sim. E aquele que tem mais condições, aquele que se preparou melhor, pronto, vai ganhar, acabou. Conceito interessante, professor Gilson, que traz o Paulo. Será que a gente vai ter mesmo cerca de 500 torcedores para cada jogo, como ele colocava aí, na sua opinião? Eu acredito que sim, Rogério. Acredito que o torcedor santamariense gosta de futebol, está sedento, por futebol. E no caso, é o que restou para Santa Maria. Felizmente, as duas equipes sub-19, as equipes profissionais não conseguiram chegar à reta final da divisão de acesso. Mas eu pergunto para os dois técnicos, são 2 Rionais, 180 minutos. Qual o valor, o valor do primeiro jogo? Qual o valor do primeiro jogo? Porque nós temos assistido muitas disputas de mata-mata na Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e outros torneios, que muitas equipes definem praticamente no primeiro jogo, se não a classificação, mas o encaminhamento da classificação. E muitos clássicos também. Como é que vocês avaliam esse primeiro jogo? O Paulo Henrique vai ter que sair mais para o jogo, para jogar em casa. O Feliciano vai armar uma estratégia mais defensiva no primeiro momento. Claro que vocês falaram que a preparação é a mesma, mas o jogo ele tem um ingrediente diferente. Tem um ingrediente diferente. Qual o valor do primeiro jogo? Olha, depende muito do fator local também, A gente sabe que a primeira coisa que tu tem que fazer, quando eu sempre digo no vestiário, nas pré-eleições e tudo mais, a primeira coisa que tu tem que fazer é respeitar o adversário. Respeitar o adversário da melhor forma possível. Acho que isso é importantíssimo para que tu obtenha algum sucesso na partida. Toda vez que tu entra que nem o Paulo Henrique estava falando, a campanha do Rio Grandense é melhor. É melhor no geral, mas agora as duas equipes estão iguais. A equipe do Inter de Santa Maria fez 11 pontos, a equipe do Rio Grandense fez 11 pontos. Então são duas equipes praticamente iguais. Uma pode jogar de uma forma diferente, outra de outra, mas a evolução das duas equipes foi a mesma. Talvez a do Inter hoje tenha obtido uma melhor evolução do que a do Rio Grandense, que nós não conseguimos obter esses pontos nessa última partida do Garibaldi. Então, um jogo de total equilíbrio, um jogo de detalhes, onde, como eu falei antes, o jogador tem que estar 100% focado na partida, ele não pode desligar em nenhum momento. É um jogo numa desatenção na bola parada, é um jogo de desatenção na saída do goleiro, desatenção no encaixe na marcação. Então, tu tem que estar totalmente focado aí para fazer um bom jogo, começar a fazer um bom jogo lá no estádio Presidente Vargas para tentar fazer um melhor jogo em casa ainda. Hoje nós não temos mais 100% de aproveitamento em casa, isso nos preocupa. Nós temos muito que conversar até essa partida aí, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Então, a gente tem que estar 100% focado, começar com o pé direito, respeitar a equipe do Inter Santa Maria. Eu acho que essa é a principal situação que nós temos que encarar nessa primeira partida. Dois jogos, né? Muito difícil. E o primeiro jogo, com certeza, tem seu valor, sim. Principalmente se tu fizer um placar, ou para um lado ou para outro. O primeiro jogo decide, se tu fizer um placar bom.
tanto para um como para outro. Tá? Fica muito difícil reverter um 2-0, um 3-0 para qualquer lado. Tá? Então, com certeza, esse é um jogo que vai ser mais preso, eu acredito, né? A tendência é essa, ser um jogo mais preso. Até porque depois tem 90 minutos também para decidir mais. Então esse é o primeiro tempo só, né? E geralmente o jogo anda mais no segundo tempo, né? De uma partida. E esse é um jogo de 2 tempos de 90, né? É o primeiro tempo aqui e o segundo tempo no campo deles. Então, com certeza, o segundo tempo vai ser um jogo mais aberto, um jogo que os dois vão a tendência a jogar mais se não tiver principalmente se não tiver um vitorioso na primeira, né? Então o segundo é um jogo mas tudo lógico, o primeiro jogo é muito importante sim. A gente estava falando do Rional, o Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, vai colocar aqui na tela. Então a gente tem aí na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, no Presidente Vargas Inter SM Rio Grandense. Ainda não está definido o horário, mas deve ser domingo nos Eucaliptos. Acredito, Feliciano, que 5 da tarde, né? A direção do Rio Grandense queira colocar esse jogo? Tem alguma definição? Eu acho que talvez, eu não sei se não vai passar para as 16 horas. 16 horas, talvez, no domingo. Bom, quem passar daí vai ter pela frente algum desses adversários que a gente vai mostrar agora. Porque o chaveamento das quartas de final, além de Inter SM Rio Grandense, que você também vê ali o terceiro jogo de cima para baixo, a gente tem Estância Velha e Igrejinha, Passo Fundo e Aimoré, Veranópolis e Ser Panambi, professor Gilson Piber, Quintana. Passando o Inter SM ou Rio Grandense, a gente tem aí equipes que, por exemplo, já foram adversários do Rio Grandense, por exemplo, Passo Fundo e Veranópolis. Panambi também já foi da dupla Rional e o próprio Igrejinha também já foi adversário do Inter de Santa Maria. Talvez desconhecidos um pouquinho o Aimoré e o Estância Velha, mas eles estão sempre acompanhando. Mas o Aimoré né? tem tradição, né? Pois é. Na sua equipe de base, né? O que dá para apostar, de repente, nos 4 próximos aí que virão, hein? Claro que ou o Rio Grandense ou o Inter SM, e aí sobram outras 3 vagas para esses 8 times aí. Olha, eu não vou ficar em cima do muro, né? Sim. Igrejinha, né? Aimoré e Panambi. E os dois aqui são meus amigos também. Eu não vou entrar nessa bola dividida. Eu quero saber até do Quintana antes. Quintana, quem que tu acha que Inter SM e o Rio Grandense, claro, mas Veranópolis ou Panambi, Passo Fundo ou Aimoré, Estância Velha ou Igrejinha, até pelos retrospectos aí? Muito difícil, né, Jareta? Muito difícil colocar um favorito, assim, né? Até porque alguns times que a gente apostava pela questão do nome, ou até mesmo a tradição, por exemplo, Santo Ângelo e São Luís na primeira fase, ficaram já na primeira fase, né? Agora, pelo retrospecto até então, o Igrejinha, que foi um adversário bastante duro para o Internacional de Santa Maria. Inter SM, né? O Panambi aqui que foi Santa Maria. Exato, o Panambi foi um adversário muito difícil no primeiro turno. Numa chave D4, Quintana do Inter SM, só o Atlântico está fora. Os 3 representantes da chave do Inter SM do Rio Grandense na primeira fase. O Atlético Igrejinha, eu estava olhando agora, estava pensando justamente nisso, né? Que o Atlético caiu fora. A dupla Rional e o Panambi. Eu vou ser honesto, eu não consigo apontar um favorito. Eu estou apontando em cima do retrospecto, né? Por isso que eu falei do Igrejinha, do Aimoré e do Panambi. O Paulo quis já palpitar ali, Paulo. Quem que tu achas que passa aí? Eu sigo mesmo no enfrentamento de Veranópolis e Panambi. O Veranópolis está bem... perdeu bastante jogador do time que tinha, entendeu? O último jogo que eu fui ver, já tinha informação, eles têm 4 titulares do primeiro semestre, né, que são os 2 zagueiros, o goleiro, o Alisson da 4, é isso aí. Enfraqueceu bastante. Isso, enfraqueceu bastante. Foi um jogador para o Brasília, foi um para o Grêmio, foi um para São Paulo, para o Ecos. Então ele se desfez bastante, até porque tinha lá um projeto lá da Lei Calil, que eles tinham uma grana bem boa para gastar lá e acabou, né? O último mês que eu estava lá também já tinha terminado, tanto que a gente teve que cortar o salário, diminuir o salário, né? Porque já não tinha mais aquela grana. Tu achas então que agora o Panambi é o grande favorito para Eu acho que o Panambi passa. O Aimoré. Vamos botar uma bola cruzada. Não, é isso que eu estou esperando. Igrejinha também. Eu quero saber também Igrejinha, Estância Velha e Igrejinha. Igrejinha. Bom, aí agora então eu quero
Não, vamos direto. Quais são as semifinais na cabeça de Não, vocês? mas bota- Quais são os dois bota- confrontos? Os Vamos ver o dois? Feliciano. Vamos ver o Feliciano antes. É aí. que depende muito se passar um ou outro, né? Porque Sim. continua sendo a melhor campanha Claro. que vai definir, entendeu? Exatamente, o mando Por de exemplo, se o Igrejinha passar, ele continua sendo ele A vai melhor campanha. Isso, ele vai jogar a segunda em casa de novo contra os que sobrarem de pior campanha. Então não tem muito que, né? Nós se passarmos pelo Rio Grandense, com certeza a gente deve pegar o Igrejinha, porque nossa campanha é a sexta. Eu quero que tu entenda isso, entendeu? É a sexta melhor campanha. E o Igrejinha é a primeira. Daqui a pouco, para nós não pegarmos o Igrejinha só se o Passo Fundo passar ou se o Estância passar. Então, se nós passarmos e o Igrejinha passar e o Aimoré passar, é certo que é nós e Igrejinha na semifinal. Então, Antes o chaveamento não é Inter e Vermelho. Não, Rio Grandense Continua melhor. Já o Rio Grandense tem a terceira campanha. Se o Rio Grandense passar e o Panambi passar, e vamos dizer que passe todos da segunda coluna, né? Sim. Passe todos da segunda coluna. Igrejinha enfrentaria o Panambi e o Rio Grandense enfrentaria o Aimoré. Isso mesmo. Entendeu? Então muda Antes um de eu pouco, perguntar entendeu? Se para o nós Feliciano, passarmos... antes de eu perguntar para o Feliciano, que me chamou a atenção um detalhe é que o Paulo colocando aqui os favoritos, são todos times do lado de lá do chaveamento. E o Inter de Santa Maria está do lado de cá contra o Rio Grandense. E agora, Paulo? E aí? Sim, aí é isso que Mas foi ficou da do melhor lado de cá campanha, as né? melhores campanhas, né? Sim. Então, e nós estamos do lado de lá, porque nós não somos a melhor campanha, nós ficamos em sexto. Né? Então, cabe a nós quebrar isso aí, né? Tá certo. Feliciano, para ti, quais são as E duas uma coisa que eu semifinais? te digo, pode que o futebol não tem muita lógica, né, cara? Alguém do lado de cá vai passar. Vai surpreender. Vai passar. Quem tu acha que do lado de cá pode passar? Pô? Quem sabe seja aquele terceiro lá, né? E aí, Feliciano? Eu quero passar, né, Paulo? Para você, Mas o Feliciano, quem que Feliciano também seria? quer. A exceção de Inter SM e Rio Grandense, claro que para você Passo você vai Fundo torcer. pode fazer o crime no Aimoré? Não, que exceção, tem que falar. A gente tem que avaliar o otimismo uma dele. situação de pontos corridos e uma situação de mata-mata, muda muita coisa, né? Então, eu acredito aqui que nenhuma partida aí tenha definição, não tem como ter definição. O Interzinho que venceu o Igrejinha, que é a melhor campanha, então não tem o próprio Passo Fundo, que é uma equipe dificílima, pode passar pelo Aimoré, o próprio Estância que venceu o Aimoré, né? Então não tem o que dizer ali. O próprio Veranópolis, que é uma equipe que é qualificadíssima ali, embora tenha perdido esses atletas, uma equipe muito organizada, muitas jogadas ensaiadas, uma equipe que joga com posse de bola. Esse jogo do Veranópolis aí e do Panambi é um jogo de total equilíbrio, assim como é o nosso contra o Inter de Santa Maria. Passo Fundo e Aimoré nem se fala. Talvez o Igrejinha possa levar um pouco em vantagem do Estância, que eu não conheço a equipe do Estância, mas não tem no mata-mata, não tem Mas é aquela favorito, coisa, né? não No primeiro tem. jogo tu faz um 2-0. Por isso que eu digo da importância do primeiro jogo. Então, tipo, o Estância faz 2-0 no Igrejinha no primeiro tempo, segundo jogo... Fica pressionado para... Aí tu faz um, tem que... E é difícil apontar um favorito, porque assim, ó, Mas sempre nós temos que... favorito, né? Sempre o futebol tem o favorito. Agora não quer dizer que o favorito vai vencer, né? Exato. Sim. É que no futebol tem uma coisa assim, se isso fosse o chaveamento profissional, mesmo sendo profissional, os favoritos não teria garantia que os favoritos confirmariam. Quando a gente fala de categoria de base, a questão ainda é... Oscila mais ainda. Exato. Essa variação é ainda maior, porque o menino tende a ficar nervoso numa decisão, pode ter a questão da expulsão, às vezes o jogador numa infelicidade, no nervosismo, de tentar definir, ou se atrapalha, perde o tempo de bola, acaba sendo expulso, ou leva um cartão que já não o próprio cartão amarelo que não possibilita ele dar uma chegada mais forte e já deixa Pode mudar, tem várias coisas no jogo que pode mudar uma situação. Daqui a pouco, por exemplo, um goleiro é expulso. Num desses do lado direito que a gente estava falando que tem as melhores campanhas, Sim. o goleiro é expulso no começo do jogo, fez um pênalti Muda todo ou um esquema, colocou a né? mão fora da área.
é expulso, o time além de ficar com a menos, daqui a pouco sofre um gol, o time os de piores campanhas, digamos assim, consegue abrir uma vantagem muito grande nesse primeiro jogo. Sim. Então é muito complexo assim, a gente afirmar essa questão. Hoje, se tu olhar ali, para que a melhor campanha só serve, como o Paulo Henrique falou, para definir o próximo jogo, o mando de campo dos próximos que passarem. Não tem nem ponto extra, né? Então, no caso ali, então, se fosse hoje Inter de Santa Maria e Igrejinha, aí vamos dizer que o Igrejinha é favorito? Não, mas o Inter de Santa Maria ganhou do Igrejinha aqui, empatou lá, está classificado. Bom, mas vamos pegar em termos de retrospecto, 2 jogos da dupla Rio-Nau, teve um empate e uma vitória do Rio Grandense. O Rio Grandense favorito? Nem, de maneira nenhuma. Inter SM favorito, Paulo? Pode ser. Não, eu tô dizendo que não, acho que parelho. 2 jogos difíceis, né? Parelho, como todos, né? Tem um ingrediente aí que o Igrejinha também, ele vai enfrentar um campo ruim, pequeno, né? Que é o Centro Olímpico lá de Canoas, né? Complicado lá, um time bem encardido, né? E é uma das coisas que também a gente torcia, né? Nós falávamos antes que a gente queria pegar campo bom para jogar, né? Eu queria fugir do Estância, e isso era certo que eu não ia pegar, então já era um menos mal, né? Não queria jogar com o Novo Horizonte, que também nós não ia pegar, porque não tem campo, cara. Não tem campo, o campo do Novo Horizonte é quadrado, é muito curto, não sei se tem 90 metros e largo. É uma coisa totalmente fora de... E que pode acabar definindo depois. Não, isso ajuda, então, para quem quer jogar, tu sempre procura jogar em campo bom, né? Chegamos lá ontem em Igrejinha, lá o Igrejinha melhorou o campo dele do primeiro semestre, está muito bom, muito bom. Estrutura boa, fizeram um pavilhão. Igrejinha está um clubezinho. Sempre acaba fazendo diferença. Assim. Faz diferença. O José Quintana Júnior estava falando sobre os clássicos regionais, né, da primeira fase. Isso vai ser o assunto para o próximo bloco do Central do Esporte, que vai fazer agora um intervalo de 1 minuto. A gente convida você para permanecer acompanhando a gente no canal 15 da NET ou pelo Unifra Online através do YouTube. A gente faz um intervalo de 1 minuto e já volta. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Estamos de volta com o Central do Esporte, hoje para falar de dupla regional, para falar do clássico regional que vai ter pelas quartas de final da Copa FGF Sub-19. Na próxima quinta-feira tem o primeiro jogo no estádio Presidente Vargas, provavelmente no domingo, provavelmente 4 da tarde. Tem Rio Grandense Inter SM lá nos Eucaliptos. Quintana, você já adiantava que a gente teve 2 clássicos regional na primeira fase e a gente vai daqui a pouquinho mostrar isso. Antes, convido o professor Gilson Piber, José Quintana Júnior também, para a gente dar uma olhadinha, passar para o nosso telespectador, que nos acompanha aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, o retrospecto, o aproveitamento, enfim, da dupla regional na Copa FGF até agora. E a gente tem ali, professor Gilson Piber, o Rio Grandense com 70,83% de aproveitamento, muito em consequência desses 14 jogos que o Rio Grandense teve de invencibilidade e que só foi perder essa invencibilidade na última segunda-feira ao ser derrotado pela equipe do Garibaldi, nos Eucaliptos, surpreendentemente por uma equipe que já estava eliminada, mas acabou perdendo e ali se foram 14 jogos de invencibilidade. Mas os números do Rio Grandense de fato são muito bons e isso de certa forma confirma aquilo que o Paulo Henrique Marques, técnico do Inter de Santa Maria,
reforça e diz que o Rio Grandense tem aí uma certa vantagem, digamos, para esse clássico. Os números, né, mostram uma campanha, né? Nós vamos para um outro campeonato agora, que é um campeonato de mata-mata. Mas na campanha, né, da primeira e segunda fase, o Rio Grandense tem 34 pontos em 16 jogos, são 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Uma para o Panambi e outra para o Garibaldi. 21 gols marcados, 11 gols sofridos, 10 de saldo. Já o Inter SM tem uma campanha mais modesta, uma diferença aí de 12 pontos em relação ao Rio Grandense. 22 pontos ganhos no geral, 16 jogos, 5 vitórias, 5 a menos que o Rio Grandense, 7 empates, 3 empates a mais que o Rio Grandense, 4 derrotas, 2 a mais. O Inter SM tem o melhor ataque, se comparado ao Rio Grandense. O Inter SM marcou 24, o Rio Grandense 21, mas tem a defesa mais vazada, se comparada do Rio Grandense. 16 gols sofridos, o Inter SM 11 gols sofridos, o Rio Grandense. Só que é um outro campeonato, agora o mata-mata... A matemática está aqui, na verdade, tentando para explicar, né? Mas não para, de certa forma, definir. É esse aqui que vai adiante, esse aqui está fora, né? Até porque o futebol não funciona assim, né? Até a gente fez uma referência àquela discussão no primeiro bloco. Se a gente pegar as últimas campanhas da Copa Libertadores, o ano que o São Lourenço foi campeão, o São Lourenço era o último classificado em termos de campanha, né? E foi o campeão da Libertadores. Então, a campanha em si, ela traz alguns benefícios, que é decidir o segundo jogo em casa, mas não garante nada. E tudo isso é um momento, né? É um momento. Futebol é momento. Futebol é o momento. Tu achas que o Inter de Santa Maria enfrenta o Rio Grandense no melhor momento dentro da Copa, Nosso chefe? sim, nosso bom, melhor. A gente conseguiu melhorar. Até porque não era tão difícil, né, melhorar depois de uma primeira fase muito ruim. Qualquer Sim. coisinha que se fizesse melhor já estava melhor, né? Sim. Mas a gente conseguiu melhorar, conseguiu fazer algumas trocas. Nós acabamos no primeiro momento, naquela primeira fase, nós mandamos 9 meninos embora, né? E trouxemos alguns aí, e o que tinha sobrando, né? Porque nós estávamos jogando um campeonato e tinha que buscar aquele que tinha sobrado, né? E eu sempre digo para eles, pô, não espera muito não, porque tu tá pegando o que está sobrando, né? Nós trouxemos 2 jogadores, o Gaó, não sei se é Gaó que fala, o Gal, né? O osoriense, mas de um time que no primeiro semestre, no Gauchão, tinha ficado em 10º, né? Então nós nos reforçamos, trouxemos 2 do União Frederiquense, mas um time que também não tinha classificado, tinha ficado em 11º, num campeonato de 16 no primeiro semestre, entendeu? Mas a gente melhorou. Principalmente o que nos deu uma condição boa, assim, uma melhora bem substancial, foi os 18 dias que a gente ficou parado quando o Igrejinha tinha que jogar aqueles jogos atrasados. Jogos atrasados. Isso, a gente parou 18 dias ali, a gente conseguiu dar um força, empurrão e um respiro. Feliciano, na tua opinião, tu acha que o Rio Grandense enfrenta a equipe do Inter de Santa Maria nesse clássico regional no melhor momento que ele vive no campeonato? Já viveu um momento melhor? Porque se a gente pegar o retrospecto das fases anteriores, o Rio Grandense, nas 2 vezes em que se classificou as 2 vezes em primeiro lugar do grupo, né? E o Inter de Santa Maria, uma vez como 4º colocado e agora mais recentemente como 2º colocado. Na visão tua, na visão do Rio Grandense, é o melhor momento do Rio Grandense para enfrentar o Inter de Santa Maria ou não? Olha, eu acho que assim, ó, nós mantemos a nossa sequência. Eu acho que certamente nos preparamos assim, tanto fisicamente como taticamente, para chegar nessas fases finais no nosso melhor momento. E tenho certeza que, assim como o Inter, nós também chegamos aí em torno de 90% da nossa capacidade física e tática. Então, temos que seguir evoluindo, né? Mas está num momento excelente, apesar desse jogo do Garibaldi, que a gente tinha necessidade de... O que deu errado contra o Garibaldi? Foi o cansaço? Porque foi a única equipe que... Eu vou dizer o Rio Grandense foi a única equipe que perdeu o ponto, né? Empatou lá e perdeu aqui. O senhor Feliciano foi na Fenacham do domingo com a gurizada, lá eles se perderam antes do jogo, eu acho. É que assim, ó, quando a gente teve que trocar muitos atletas, alguns atletas que estavam sem ritmo de jogo, teve atleta que nunca tinha jogado nenhuma partida, nunca tinha entrado, então isso modifica um pouco. Nós jogamos só com o Édipo, com o Júnior e com o Cristiano, meio tempo. Administrou então essa reta final cada um. ali para... Então a gente tentou usar os outros atletas aí que não vinham jogando. A gente sempre procura manter a mesma equipe, troca poucos atletas, então até esses atletas estavam merecendo a oportunidade.
Só que o ritmo de jogo deles era diferente. E em função até dos próprios atletas do banco que não vinham jogando, estavam se queixando desse cansaço de viagem e tudo mais. Então, foram vários fatores que fizeram que a gente não tivesse sucesso. O Gereto me deu um puxão de orelha aqui porque não gostou da minha piada, porque o jogo foi em Santa Maria, né? Não foi em Garibaldi, então o pessoal do Rio Grandense não pôde ir na frente da chave, mas o pessoal do Garibaldi veio animado, certo por isso, né? Claro, serve também pode a recíproca, né? Vamos dar uma olhadinha como é que foram os dois clássicos regional da primeira fase. Nós tivemos um empate e uma vitória do Rio Grandense. O primeiro jogo foi no Presidente Vargas. O que chama a atenção desse jogo é que o Internacional perdeu 2 chances claríssimas de gol, essa é uma delas, e aí depois o Rio Grandense abriu o placar. Uma defesa muito boa do goleiro do Rio Grandense. O mesmo menino perde um segundo gol agora, olha essa jogada. O Internacional era melhor no começo da partida. Acho que foi logo a estreia, né, professor Paulo Henrique? Foi. E aí o Rio Grandense coloca uma bola na trave e na segunda jogada de perigo o Grandense faz 1-0. Gol do Thiaguinho, né? De canhota. Quando o treinador está estreando, Paulo, e aí toma um gol assim, o que passa na cabeça do treinador? Sente, e às vezes até a comemoração do adversário, assim, dá aquela, poxa vida, não era para ter acontecido isso? Na primeira semana, nos primeiros 10 dias, eu tinha que perguntar até o nome deles, né? Eu não conhecia nenhum deles, né? Então foi bem complicado, né? Até ir conhecendo eles durante os jogos, né? E colocava um aqui, colocava outro ali, tanto que do time que jogou essa partida aí, eu acho que nós temos 4 ou 5 titulares, né? O resto mudou tudo, né? A gente mudou, foi conhecendo daqui a pouco, porque cada um tem uma filosofia de trabalho, um jeito de trabalho, então tu precisa procurar perfil. Né? Daqui a pouco não ele serve para ele, mas não serve para mim, porque é do jeito que ele gosta de trabalhar, é o jeito que eu não gosto. Então tu vai ter que descobrir jogando e botando jogar. Nós nunca repetimos o time e não vamos repetir de novo. Eu sempre digo para eles, até eu uso isso como motivação. Eu não gosto de repetir time, não gosto de trocar todos, mas 1 ou 2 gosto sempre de trocar, porque cada jogo tem um jogo para esse é jogo para ti, esse é jogo para ti, dependendo do adversário, entendeu? Dependendo e sempre deixando eles motivados. Tem jogadores que no começo eram titulares e hoje estão no banco, às vezes não ir no banco. Tem um jogador que fez os 2 últimos jogos, que é o Hugo, ele não ficava nem no banco há uns jogos atrás e agora está jogando. O Endro jogava e não ficou ontem nem no banco, por opção. Porque eu tenho 6, 9, 5 e eu precisava sobrar 1. E eu achei que não era jogo para ele, ele não ia ficar nem no banco, ele não ficou nem no banco, ele não está machucado. Tá? Não está machucado. Então é assim, para deixá-lo sempre em condição, sempre para não cair naquela coisa, pô, eu sou titular, eu não preciso treinar. Não, tem que treinar sim, tem que treinar mais que os outros. Porque o futebol, se tu treina bem, tu joga bem. Não tem essa mágica de tu passar a semana inteira se arrastando e no domingo tu correr. Não, domingo tu vai se arrastar também. Tá? Assim como tu fazer treinos para eles correr por correr. No domingo ele vai correr por correr. Tem que ter objetivo. O pessoal às vezes pode se enganar com a filosofia que o Romário dizia, né? Treino é treino, jogo é jogo. Ele dizia treinar pra quê? Eu resolvo dentro do campo. É uma máxima do futebol. Mas o Romário era 1 em 1 milhão, né, cara? Era o discurso dele que daqui a pouco alguns jogadores que se acham o novo Romário dizem, não precisa, mas né? o novo Romário não tá aqui no Inter Santa Marina. Que eu sempre digo pra eles também, a gente é dublê. Que bom se a gente é dublê, né, cara? Eles são já usada pelo Paulo Henrique Marques aqui no próprio Santa Eles são dublê de jogador, nós somos ainda dublê de treinador. Porque nós não estamos no Grêmio, no Inter, no Flamengo, no São Paulo. Tem que ralar muito para um dia, quem sabe, chegar lá. Eles estão jogando por ajuda de custo. Então tem que ralar muito. Agora, só um detalhe sobre os lances. Não é jogador ainda. Só um detalhe sobre os lances desse primeiro jogo que acabou o empate. Tu vê que a gente se prende muito à matemática, né? Os números, né? Gols sofridos, gols marcados, vitórias. E para ilustrar aquilo que a gente estava falando do equilíbrio, nesse jogo, que era o primeiro clássico regional, as 2 primeiras grandes oportunidades de gol foi do Internacional Santa Maria. Não desmerecendo o trabalho do Feliciano e nem do goleiro, que foi muito bem nessa partida. Se o Internacional faz um gol em qualquer uma dessas 2 oportunidades, o menino aí foi onde ele teve um pouquinho mais de infelicidade, porque aí tá cara a cara o goleiro e podia esperar o goleiro definir um pouquinho mais e escolher o canto. Nessa segunda bola ele bateu de susto. Acho que ele não esperava que o goleiro fosse largar, ele acabou batendo em cima do goleiro. Ele botou a mão na cabeça até, né? Mas se o Internacional faz um desses 2 gols, talvez o resultado da partida é outro, porque o Rio Grandense teria que correr atrás do placar e o Internacional poderia jogar no contra-ataque. Então o Rio Grandense aproveitou e fez o gol. Mas é por isso que é muito complexo a gente falar às vezes da questão da matemática. O futebol, um daqueles 2 lances ali, se a bola tivesse entrado, não existe sim no futebol, a gente sabe disso, mas
chance foi criada, entende, Elliot? Sim. Então, às vezes, para tu ver como às vezes a matemática ela esconde uma Pode série enganar. de fatores que podem mudar o Pode dar jogo, uma. né? Nós tivemos também um segundo clássico regional, professor Gilson Quintana, Paulo Henrique, o Esse Feliciano. o Feliciano gostou E mais. esse o né? Feliciano acho que gostou mais, e é isso que eu até vou pedir pro Feliciano. E o Paulo Henrique menos, né? Que sabor teve essa vitória para vocês vencer em casa? E o Robson Brilhante, nosso diretor de imagem, também já está largando as imagens aqui. Jogando nos Eucaliptos, o Rio Grandense acabou vencendo o clássico por 2-0. E explica pra gente, Feliciano, a partir desse momento aí você sentiu que o Rio Grandense poderia, de certa forma, chegar aonde já chegou neste momento na Copa FGF Sub-19? Com certeza. Eu sempre cito, primeiro, 3 jogos foram importantíssimos para nossa início de caminhada, que foi o jogo do Santo Ângelo, que a gente venceu de virada. E depois o jogo do Inter Santa Maria, que a gente empatou fora. E o jogo do Panambi. Isso nos deu um acréscimo muito grande. Aquela derrota para o Panambi lá foi importantíssimo para nós colocar os pés no chão, saber onde é que nós queríamos chegar, aonde que nós poderíamos chegar. Acho que na derrota, com o professor Paulo Henrique não é diferente também, nas derrotas que a gente aprende mais. E aquela derrota em Panambi foi um fator determinante para nós seguir a nossa competição. Esse jogo no Rio Nau em casa foi importantíssimo também, que ele dá um up um pouco maior, né? Então, foram os primeiros jogos que definiram muita coisa na nossa campanha aí. Talvez nós tivéssemos perdido para o Santo Ângelo, se tivesse perdido o Rio Nau, talvez nós não tivéssemos oportunidade de dar sequência no trabalho, poderia ter vindo outro treinador, ou sei lá, a gente não sabe. Mas é importantíssima a vitória na estreia, depois ter empatado fora. E depois a gente era líder lá em Panambi, perdeu a liderança para o Panambi. Aquele jogo lá foi um divisor de águas dentro da nossa equipe. Então a gente sabe que esses jogos aí, tem jogos dentro do campeonato, como o professor venceu o Igrejinha, né? Isso tenho certeza que alavancou muito a moral do pessoal, da comissão dos jogadores lá dentro de Santa Maria. São jogos que às vezes determinam e dão moral para a sequência do campeonato. Que jogada essa... Paulo, essa jogada aí, defesa do Inter de Santa Maria, na verdade perdeu a bola na intermediária de ataque, né? Não, esse clássico aí diferença muito grande de tudo, né? Melhor fisicamente, melhor taticamente, tecnicamente. Foi um jogo assim que não tem o que tu falar. Eles muito melhor que nós, muito melhor que nós. Foi um jogo essa declaração, né? O técnico falar isso. Dos 4 jogos de um clássico, que a gente perdeu, Admitiu. esse a gente mereceu perder mesmo, mereceu perder. O adversário bem melhor. Primeiro tempo equilibrado, mas um jogo muito feio, né? Nós não jogamos nada, conseguimos equilibrar, né? Sem jogar. E o segundo tempo aí, fisicamente, eles atropelaram. Principalmente, né? Que foi o que eu digo para vocês, aqueles 18 dias nos deu uma condição de nós pelo menos nivelar com os outros, mas muito melhor, o Rio Grandense muito melhor. Nós perdemos o jogo para o Santo Ângelo 1-0, que nós perdemos um pênalti no final do jogo, não era para perder o jogo lá, um jogo totalmente igual. Perdemos para o Panambi 2-1, aos 46, com um time meio que nós tínhamos poupado alguns, com um time aos 46, cara, uma bola toda nossa, um erro assim, clamoroso nosso. Perdemos para o Tamoio, um jogo que nós tivemos 3 expulsões, né? A primeira bizonha, né? Então, e o único jogo, acho que depois desse jogo, mais um jogo que a gente teve um jogador expulso só. Um jogo totalmente atípico, né? Então, mas o jogo do Rio Grandense não, esse foi bem perdido, eles muito melhor, assim, uma diferença monstra. E é essa muito imagem grande. Que tu tens do Rio Grandense para este confronto já de quinta-feira. Só que mudou, de lá para cá mudou, a gente conseguiu melhorar, né? A gente conseguiu melhorar. Eles mais difícil de melhorar porque eles estavam no auge, né? Então fica difícil, tu tem que tentar manter, né? Agora nós, como estava lá embaixo, fica fácil até de melhorar, né? Aquilo que eu digo, né? Nós melhoramos na nossa campanha da primeira fase, é barbada, porque nós tínhamos 40% de aproveitamento, eles tinham 70%, 80%, 70%. Então para eles manter é muito difícil, né, cara? Qualquer um para manter um aproveitamento de 70%, porque é campanha se tu faz ponto corrido para brigar por ser campeão, né? E eu já ia brigar pelo meio da tabela.
Então, para mim, ficou mais fácil de melhorar e com o trabalho, né, com a sequência de jogos, com modificações, a gente foi mudando. Aqueles meninos que a gente que até eram titulares, esse menino aí, 2 jogos depois, perdeu os primeiros gols, a gente viu que não tinha condições, né? O ataque que nós tínhamos para esse primeiro jogo aqui foi mandado embora, 2, 3 jogos depois, porque não tinha condições. A gente queria um perfil diferente, né? Jogadores diferentes. Então, para mim, ficou mais fácil de melhorar, porque era muito pequeno. Agora, para ele, já fica... Mas, com certeza, das derrotas que nós tivemos, a que foi, assim, merecida, mereceu perder, foi para eles. Com relação às potencialidades das duas equipes, né? Pergunto aos dois técnicos, qual a principal virtude, né, do adversário e que referências individuais, Feliciano, o mesmo vale para o Paulo Henrique, né, tu vês no Inter SM e o Paulo Henrique vê no Rio Grandense? Qual a maior virtude do Inter SM e que referências tem o Inter SM na parte individual, assim, um jogador que... os jogadores que podem decidir pro Inter SM? O Inter tem muitas virtudes, tem um equilíbrio em todos os setores, tem desde o goleiro até o atacante, o Itamar, que chegou por último agora, né, professor? Tem um equilíbrio muito grande em todos os setores, então compacta de uma forma muito boa. A gente olhou alguns jogos, defensivamente uma equipe muito organizada, uma equipe que tem um homem de referência, uma equipe que joga em transição rápida, uma equipe que sabe definir e matar a jogada. Eu olhei os jogos tanto do Igrejinha, alguns outros jogos ali. O Inter de Santa Maria consegue ter uma posse de bola muito qualificada. Tem o Jonathan, né? Jonathan, que é um zagueiro que está pronto para o profissional, ao meu modo de ver, um jogador que atingiu uma maturação muito rapidamente, um jogador que é um líder dentro do grupo. Então, tem vários fatores positivos aí dentro da equipe de Santa Maria que são determinantes aí para essa evolução, como o Paulo Henrique fala, da equipe dele. E o Rio Grandense, Paulo Um Henrique? time regular, né? Bem regular, um time que muito pouco, perdeu só 2 partidas, né? Um time que faz gols, que tem bons batedores de falta, tem menino que articula bem no meio, tem um atacante que faz um campeonato bom, que é o Júnior, né? Já tem uma certa experiência, né? É forte também na defesa, não toma muitos gols, né? Tomou só 11, né? Isso. É menos de um gol por rodada, né? O nosso está em, acho que um gol por rodada, né? 16, né? 15, um gol 16, por rodada. É um gol por rodada, gols. que também não é ruim, né? Que também não é ruim, porque eu prefiro ganhar o jogo de 2-1 do que de 1-0, né? Eu sempre prefiro, porque dá mais gol, né? O meu ataque está funcionando. Não fico dependendo só do ataque também, né? E até a virtude nossa é que nós não temos, o nosso goleador acho que tem 4 gols ou 5. Eu não sei do Rio Grandense, mas o nosso, bastante gente faz gol. E zagueiros estão fazendo bastante gol, até com o pé, de chute. Bastante gente fez gol. O Itamar agora começou, fez 3 gols, né? Então está bem distribuído. Mas o Rio Grandense é isso, eu acho, principalmente uma equipe bem regular, forte em todos os setores. Até aquele pensamento que eu tinha antes, né? Eu preferia não estar enfrentando agora, né? Porque eu acho que é uma equipe bem forte, bem difícil de ultrapassar, né? Diferentemente de algumas outras que até fica complicado citar, porque daqui a pouco mais na frente, se a gente passar, a gente vai enfrentar, né? Então, mas não era nosso objetivo agora, por eu achar e nós acharmos que é uma equipe bem parelha, assim, bem compactada também, né? Bem difícil de se entrar na defesa deles, né? Quer dizer, é um adversário bem complicado. Tá certo. 1 minutinho de intervalo, Central do Esporte faz agora e em seguidinha a gente volta para o terceiro e último bloco do programa para as considerações finais, para falar um pouquinho mais de tudo isso que antecipa o primeiro Clássico Regional pela Copa FGF Sub-19. 1 minuto e já voltamos. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu.
Faça a sua parte, adote um amigo. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET e também pelo Unifra Online via internet para todo mundo mesmo, hein? Quintana, a gente tem então na próxima quinta-feira Clássico Regional aí, 5 da tarde. O que dá pra gente, eu já falava um pouquinho até no primeiro bloco ali em questão de público e tudo mais, né? Acho que a gente talvez vá ter um público maior no segundo jogo, pelo fato de ser no domingo e tudo mais, mas seria legal a gente ter lá umas 5 centenas de torcedores, como o Paulo já colocava, né? Justamente até para aquecer um pouco, aquecer demais até para o segundo jogo, né? Eu acredito que até por ser o público gosta desse tipo de jogo mata-mata, né? Acho que a primeira fase era ainda a fase classificatória, mas esse tipo de jogo decisivo o público gosta e prestigia mais. E eu acho que é um jogo interessante para o público já conhecer algumas peças que provavelmente o ano que vem podem surgir no grupo principal. E eu aproveito isso para perguntar para os dois treinadores, que a gente costuma chamar de professores também, o que já dá para trabalhar em termos de números, se é que isso é possível, uma média de quantos jogadores podem subir para o grupo principal e ser utilizados na divisão de acesso em 2016? Olha, a gente trabalha ali para subir o número máximo de atletas, né? Lógico que a gente sabe que alguns vão atingir a maturação daqui a 2, 3 anos, né? Mas é importante essa sequência porque, como o Paulo Henrique falava anteriormente, o campeonato é curtíssimo. Talvez nenhuma das equipes vai disputar a Copa, o Gauchão Sub-20 de base. Então era interessante que esses atletas tenham uma sequência no profissional a partir de janeiro, né? A nossa ideia ali era colocar de 10, 12, 13 atletas no profissional. Justamente para dar sequência, né, nesse trabalho, para esses atletas atingir a maturação o mais rápido possível. Mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer lá no clube, né? Eu trabalho em função disso, para colocar de 10 a 13 atletas, aí 14 atletas, 15 atletas, não que vão jogar, né, mas que façam parte do grupo. Paulo? Acho que um pouco ali do nosso lado, acho que um pouco menos, né, teria assim essa condição e tudo tem que definir o projeto para o ano que vem, né? O que o Inter Santa Maria quer o ano que vem, né? Definir o seu treinador, é o primeiro passo, né? Assim como o Rio Grandense definir seu treinador do profissional. E em cima disso o método de trabalho. Que linha vamos seguir? Qual é a linha a ser seguida? É trazer jogadores experientes? O que se quer do campeonato? Né? Se tem dinheiro para investir, se tem dinheiro para subir, se tem, entendeu? E em cima primeiro desse primeiro planejamento, né? Qual é que vai ser o perfil da equipe do ano que vem? Queremos uma equipe jovem, uma equipe, né, que para mais adiante. Aí em cima disso, né, colocar os meninos da sequência. E é o que eu sempre digo, temos que colocar novos que possam depois voltar, não só aqueles que é o último ano, porque lógico que vai ter que aproveitar alguns também, mas também aqueles mais novos, né? E quanto mais novo, melhor, porque daí ele já começa a ter essa primeira experiência, depois volta para a base. Aí depois tem mais uma experiência e volta para a base, né? Como a gente tem alguns, até jogando seguidamente, que é o Cristiano, né? O Cristiano é 9-8, tem 3 anos de base. Esse é um que tem que ter segmento. Estou dando só um exemplo, né? É mais ou menos por aí também. E agora os últimos anos também, aqueles que têm condição de ser aproveitado no profissional, também permanecer. Mas eu acho que um número um pouco menor, né? Pelo menos essa ideia que eu tenho. Sua expectativa para o Clássico, então, professor Gilson? Um clássico bem disputado. Tá? O Inter SM, como o próprio Paulo Henrique falou, evoluiu.
E o Rio Grandense, eu acho que se manteve, né, no mesmo nível. Né? Primeira e segunda fases encerraram, a campanha do Rio Grandense foi bem melhor que a do Inter SM, mas começa um novo campeonato de mata-mata. Por isso que eu digo que esse jogo de quinta-feira é um jogo que pode encaminhar um semifinalista. Né? Mas tudo vai se definir no segundo Rio-Nau. E espero também que o torcedor vá ao Presidente Vargas. Eu tenho uma expectativa muito boa de público, né? Principalmente se o tempo, né, colaborar, porque a disputa é agradável, é interessante. Como eu disse, o torcedor de Santa Maria gosta de futebol, né? E a cidade, depois da divisão de acesso, ficou sedenta, né, por futebol de qualidade. E é o melhor no momento que os dois clubes oferecem, as suas equipes sub-19. Então eu creio numa disputa muito interessante aí e né, que o melhor vença. Que o melhor né? vença Que o melhor vença dentro das 4 linhas. Né? Quintana, para você a expectativa. A gente já está finalizando, né? Vamos na reta final. Eu estou ouvindo aqui... O Robson Brilhante já está falando para mim aqui. Faltam 3 minutos. Não, eu acho, primeiramente, parabenizar os dois pelo trabalho que vem realizando. A gente brincou durante o programa a questão da rivalidade, a gente viu que os dois treinadores bem cautelosos nessa semana, mas parabenizar os dois por motivos até bem peculiares. O Feliciano, para esse momento de bastidor que o Grandense vive, a gente não quis ficar entrando em detalhes, o professor não tem nada a ver com isso. O Feliciano vem trabalhando de uma forma correta e conseguiu a classificação do time, vem fazendo uma campanha, a terceira melhor campanha da Copa até então. E o Paulo Henrique Marques pela sinceridade, transparência, a forma com que ele coloca o futebol sem papas na língua, ele admitindo inclusive a questão no Rio-Nau do 2-0 ali. Sim, que a equipe foi amplamente inferior naquele jogo. Então parabenizar o trabalho dos dois, infelizmente apenas um segue, mas que tomara que o trabalho de vocês siga em Santa Maria, se assim prestigiados, se tiverem condições de trabalhar para o sucesso no futebol. Quero pedir agora para os dois técnicos, primeiro o Feliciano, né? Feliciano, olha para a câmera 1 lá, 30 segundos, passa um recado para o torcedor do Rio Grandense, chama o torcedor do Rio Grandense para esse primeiro clássico no Presidente Vargas. Lá na câmera 1, Feliciano, por favor. Olha, mais do que nunca precisamos muito do apoio do torcedor, tanto no primeiro jogo na quinta-feira, como no jogo do Estádio Eucalipto no domingo. O torcedor está vindo em pouco número, mas está nos ajudando. Todo torcedor que vai no estádio, ele é bem-vindo, ele ajuda tanto na parte financeira como na parte de empolgação, de motivação para os atletas. Eu acho que é importantíssimo nós ter em Santa Maria 2 estádios aí, como o Paulo Henrique falou, com no mínimo 500 torcedores, tomara que tenha muito mais. Então a gente espera uma mobilização da população de Santa Maria que vai prestigiar esses 2 belíssimos jogos aí, que equipes de 2 excelentes campanhas aí, e quem seguir que tenha sucesso aí, brigue para trazer um título para Santa Maria. Legal, bacana. Esse é o desejo então do Rio Grandense. Agora eu vou pedir para o Paulo Henrique Marques, que vai jogar em casa na primeira partida. Paulo, por favor, 30 segundos o recado, o chamamento para o torcedor do Inter de Santa Maria para esse primeiro jogo, quinta-feira, 5 da tarde. É isso, eu acho que conseguiu evoluir e nessa quinta-feira aí espero que o torcedor compareça, né? Sabe que o horário também é um pouco complicado, 5 da tarde, mas a gente conta aí com o apoio de vocês aí para que a gente possa fazer um bom jogo, 2 bons jogos, né? Mas o primeiro com certeza na nossa casa, né? Que o torcedor vai em grande número aí para nos ajudar. Tá certo. A gente agradece então a presença do Paulo Henrique Marques, técnico do Sub-19 do Inter de Santa Maria, também do Feliciano Corrêa, técnico do Sub-20 do Rio Grandense. Central do Esporte volta na próxima terça, hein? Grande abraço a todos e até lá, né? É isso aí. Valeu, Quintana. Obrigado, Quintana. Obrigado, professor Gilson Piber. Até a próxima terça-feira.